Moda das mesas girantes, que era um fenómeno que acontecia com muita frequência durante os serões parisienses. Houve revistas de sátira que publicaram este tipo de gravura, que traduzido será as mesas e as cabeças girantes. Isto é, queria o autor dizer que não eram só as mesas que giravam, também as cabeças parisienses já giravam por todo o lado, entusiasmadas com o fenómeno que se dava ali. O que acontecia era que, em determinadas circunstâncias, juntando-se as pessoas à volta de uma mesa, faziam perguntas à mesa e ela respondia através de sinais previamente combinados, digamos assim. As respostas que as mesas davam tinham a ver com o dia-a-dia, com a futilidade da vida, com a adivinhação, com a premonição, enfim. E, na sequência desses eventos, houve famílias que acharam que poderia estar ali algo de mais importante, mais inteligente, e que começaram a fazer este tipo de reuniões em sua casa, à volta da mesa, fazendo perguntas à mesa, mas de uma forma mais privada, mais íntima, e já, de algum modo, anotando as respostas que as mesas iam dando às questões que lhe eram formuladas e também tomando consciência de que a pouco e pouco se estava ali a formar algo que poderia ser muito importante para a sociedade de então. E é exatamente para um desses serões mais privados, numa casa particular, em que havia duas meninas que tinham alguma tendência, ou muita tendência, exatamente para que as respostas fossem mais ostensivas e também mais consistentes, que Allan Kardec é convidado para assistir a uma dessas sessões. Inicialmente, ele não estava muito convicto de que dali pudesse sair alguma coisa de concreto. A verdade, porém, é que, sendo instado por amigos, acabou por ir assistir a uma dessas sessões de mesas girantes e, da primeira vez, ficou seriamente interessado, porque lhe pareceu que por detrás daquele fenómeno que trazia respostas através de batidas que se davam nas mesas, e não só de batidas, também de movimentação da própria mesa, achou que poderia estar ali algo de mais interessante, de mais consistente. Era um homem muito culto, muito conhecido em Paris pelas suas diversas atividades, inclusivamente e sobretudo como professor. Era o professor Rivail, e a partir da primeira vez que ele assiste a uma dessas sessões de mesas girantes, foi para casa a pensar. Ele era um livre pensador, não tinha qualquer tipo de religião, era aquilo que nós podemos dizer uma pessoa de bom senso. E ao ver aquilo que se passava ali, Allan Kardec preparou duas questões para levar para a sessão seguinte e passou a frequentá-las semanalmente. Aí fez uma pergunta às mesas, levava já preparada, portanto, de casa, a ver se a mesa respondia. E a pergunta foi esta: se a mesa não possui inteligência, como explicar a coerência das respostas? Porque se uma mesa é madeira, não tem inteligência em princípio. Consequentemente, alguma coisa se passava por detrás daquelas respostas, porque elas correspondiam às questões que lhe eram formuladas pelas pessoas vivas que estavam ali. Ao que a mesa respondeu: não sou eu que dou as respostas, somos nós, as almas dos homens que deixaram a Terra. E com esta resposta, o professor Rivail compreendeu que havia ali um intercâmbio direto entre as almas
fora do corpo de carne e aqueles que estavam ali dentro do corpo de carne. Então podia haver um relacionamento que seria muito interessante. E ao tomar nota deste ponto fulcral para a sua investigação futura, abriu-se a porta que havia de modificar a estrutura moral, intelectual, ética da Terra. Poderemos dizer que se levantava o pano sobre, digamos que, um novo teatro, uma nova peça que a humanidade ia viver. E se pudermos dar a esse pano de palco, a esse título de peça, um título, chamar-lhe-íamos o relacionamento dos seres. Porque o professor Rivail, a partir dali, passou a interessar-se profundamente do modo como os vivos se relacionavam com os mortos. Ou seja, aqueles que já não estavam dentro do mundo físico. E a partir daí, aquilo que era sobrenatural, não se sabe que coisa, é um mistério, passou a ter um caráter paranormal. Era algo que ultrapassava a normalidade, mas que era pesquisável. E foi a partir daí, e coube exatamente ao professor Rivail, esse tipo de investigação dos fenómenos paranormais. Então, passados alguns anos, não muitos, o professor Rivail lança a obra O Livro dos Espíritos, estudando profundamente a relação entre uns e outros, o mundo espiritual e o mundo terreno, e as consequências que podiam advir desse relacionamento. Ele fez a seguinte questão aos espíritos, que está no Livro dos Espíritos, pergunta 459. E diz Kardec: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Será que os espíritos têm até a capacidade de interagirem connosco e influenciarem-nos no nosso dia-a-dia? Ou eles estão lá e nós estamos cá? Ao que os espíritos responderam: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Mal, aqui já começou a entornar-se o caldo, porque afinal de contas, pelos vistos, para além de haver uma interligação, também há uma influência e quase sempre são eles que nos dirigem, tal como diz o Livro dos Espíritos. E essa influência, pelo estudo de Kardec, e por aquilo que ele foi abordando nas diversas obras, nas 5 obras que fazem parte da codificação espírita, base, ele toca neste assunto por várias vezes, interessa-se a fundo por ele e percebe-se de que todos nós vivemos sob uma influência normal dos espíritos que nos rodeiam, isto é, no dia a dia, na rua, na escola, no trabalho, há sempre uma influência espiritual à nossa volta. Porquê? É isso que vamos ver a seguir. Mas temos bem esta ideia de que há uma influência normal, sempre. Às vezes sentimos mais profundamente que alguma coisa nos está a correr muito bem. Estamos num ambiente normal em que os bons espíritos nos influenciam e a gente anda ali numa beleza. Outras vezes não é tanto assim. Então, Kardec diz-nos que todos nós temos boas e más influências diárias que servem para nos colocar em prova em relação aos nossos conhecimentos e práticas morais, intelectuais e materiais. Esta é a influência do dia-a-dia. Até serve para nos despertar. Umas vezes estamos mal, outras nem tanto. Lembram-se outro dia, como nós falámos aqui, do estado de melancolia que muitas vezes atinge o ser humano, tem a ver com essa influência. É uma influência subtil, mas que até certo ponto se torna normal e tem algumas consequências. Porém, há alturas em que ficamos de coração partido. A nossa vida não anda. Sentimos-nos a mais no mundo
e a coisa fica difícil. Estás bem? Nem por isso. Já estou farta de andar aqui, etc. Por aí adiante, não é? Então, quando ficamos de coração partido, podemos dizer que há por ali uma influência persistente que de algum modo nos está a tolher a nossa caminhada durante esta vida. Aí podemos então dizer que estamos doentes. É aquilo a que Kardec chama, estamos debaixo de uma obsessão. Isto é, podemos considerar que a obsessão é a doença da alma. É a nossa alma que adoece, por influência dos espíritos que nos rodeiam. E tendo esta consciência, podemos identificar melhor vários estados de espírito, como se diz na gíria, vários estados de alma que não são comuns e nos tolhem o caminhar. Então, podemos dizer que a obsessão é a ação persistente, já não é aquela normal de que falamos já há bocadinho. A obsessão será a ação persistente que o mau espírito causa sobre um indivíduo. Agora, ao referirmos, e esta passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, ao referirmos aqui o mau espírito, e vamos já começar por aqui, para esclarecer, não significa que estamos a ser influenciados por um espírito mauzão, ruim, mas sim por um espírito pouco esclarecido. Porque um espírito esclarecido não o influenciava de uma forma menos boa aqueles com quem contacta. Isso só acontece porque é uma pessoa pouco esclarecida, mas sempre com possibilidade de melhorar e se afastar, acabando aí essa influência. Então, mesmo dentro desse quadro de influência, Kardec ainda divide as obsessões em 3 grandes grupos. Neste momento só me estou a referir a obsessões no mundo espirituais, embora falaremos de outras a seguir. Ele considera que num primeiro grau, numa primeira fase, a pessoa pode estar a ser alvo de uma obsessão simples. O que é uma obsessão simples? É aquela cíclica. A gente aqui, agora estamos muito bem. Daqui a bocado ninguém nos pode aturar. Entretanto... É aquilo que a Amélia faz comigo, não é? Não, eu ia exatamente... Tirou umas palavras da boca, Lucas. Leu o meu pensamento. Que chatice. Eu ia dizer isto mesmo a sério, mas estava a tentar não o ferir. De qualquer maneira ele avançou, portanto. Aqui está um obsessor. Bom, então, a obsessão simples é aquela que tem altos e baixos. Tem picos, digamos assim. Se fizéssemos um gráfico, poderíamos dizer que tem picos de saturação. Depois, poderíamos também dizer que é uma neurose. Isto é muito comum, esta pessoa é neurótica, hoje não se pode aturar. Está, provavelmente, a ser sujeita a uma obsessão simples. Já não sabe o que é que quer. Daqui nada diz uma coisa, daqui a bocadinho já diz outra, enfim. Bom, esse é, portanto, o primeiro grau da obsessão. Depois, eu gostava de vos falar deste indivíduo. Quem é? É o deus Narciso, da antiga Grécia. Ele era super vaidoso. Era o maior. Achava-se o máximo. Daí a palavra narcisismo. É um vaidosão, não é? Ninguém é igual a ele. Então, o Narciso, que deu origem depois ao narcisismo, de algum modo reflete a segunda etapa da escala, que é a fascinação. O Narciso é um indivíduo,
que vivia completamente fascinado. Só pensava em si. Tudo aquilo que os outros lhe pudessem apontar como algo em que ele pudesse melhorar, estavam enganados. Este tipo de obsessão é das mais difíceis de conseguir modificar, porque a pessoa entra numa ideia a que Divaldo Franco chama a monoideia. Só pensa naquilo, só ele é que sabe. Os outros devem estar a ver mal. Nós temos que ver, às vezes eu costumo dizer que se vamos na autoestrada e o trânsito está todo a andar ao contrário, se calhar quem está mal somos nós, não é? Então a fascinação é um bocado isso. Epá, esta gente está toda fora de mão, se calhar não está. Bom, e de facto esta é a pior de tratar. Pode ser também um espírito que conduz aquele ser, agrega-se a ele de uma forma tal que o conduz como quem conduz um cego. E o ser encarnado, eu disse, só falávamos, agora estávamos a falar de desencarnado para encarnado, acaba por entrar naquele trilho e fica muito difícil fazê-lo perceber que há outras realidades que não está a ver e que está a caminhar por um caminho estreito. Mas eu ainda não disse o que é que aconteceu ao bom do Narciso, mas vou dizer agora. Ele era de tal maneira encantador que passava a vida a ver só espelho. E quando não tinha espelho, tentava espelhar-se na água para ver a maravilha que ele não era. E o que é que aconteceu? Caiu na água e afogou-se. Pronto. Então, esta é de facto a ideia-chave para o tipo de obsessão que estamos agora a falar aqui, que é da fascinação. Uma pessoa está fascinada e aqueles que andam à volta, este indivíduo, será que não vê? Que diabo? É tão evidente, só o fascinado é que não vê. Mas ainda existe uma terceira etapa, que é a subjugação. Aí, a pessoa que está debaixo de uma obsessão, já no grau de subjugação, perde o raciocínio, deixa de pensar, fica completamente baralhada. Aquela personalidade fica estranha. E se nós repararmos, às vezes há pessoas que é fácil identificar-lhe essa fase, falam nas mesmas coisas. Quando estão a falar, repetem palavras. Não, é lá, já está a cair na obsessão. Muda de vocabulário. Parece que não é ela. Então, entra neste tipo de subjugação por um espírito que totalmente o domina, tanto na parte psicológica, digamos assim, espiritual, como até na parte material. Então, este é de facto o tipo de obsessão mais grave. Agora, chega a uma determinada altura em que o ser humano que está debaixo de uma obsessão, isto é, de uma influência prolongada e ativa de espíritos menos esclarecidos, sente-se como que preso numa teia, da qual não se consegue livrar, soltar. E aí vai ter que procurar ajuda, ou então vai ficar ali preso na teia em que está envolvido. E agora perguntamos nós, então e porquê é que isto acontece? Porquê é que Deus deixa? Deixa porque este tipo de situação tem a ver com o tipo de mundo em que nós vivemos. E sobretudo porque nós temos livre-arbítrio perante as situações. Deus deixa dentro de determinados limites, dentro daquilo que nós precisamos de vivenciar nesta existência. Então, e isto acontece porquê? Se eles estão do lado de lá e nós do lado de cá. Porque, olhem, eu tenho o prazer de vos apresentar uma senhora que está sempre à janela. E tem a janela aberta. O nome dela
é mediunidade. Então, todos nós temos uma faculdade que se chama mediunidade. Ela é a janela que nos abre a nossa espiritualidade para os espíritos que nos rodeiam. Eles influenciam-nos porque todos nós temos essa capacidade de ser contactáveis. Se a mediunidade ou a capacidade de percepcionar o mundo espiritual não existisse, acabava-se a história das obsessões e a palestra acabava já aqui. Mas não. Todos nós temos essa janela aberta para aquilo que nós chamamos a psicosfera da Terra. Todos os pensamentos, todas as ações, todas as ideias que circulam à volta da Terra são, digamos que, a atmosfera da própria Terra. E chamamos, no Espiritismo e fora dele, chamamos-lhe então o ambiente da Terra, a psicosfera da Terra, que, claro, devido ainda ao facto do mundo Terra ser um mundo de expiação e provas, tem fluidos muito baixos e para os quais a nossa espiritualidade se vira e é influenciada por eles. Então, a dona mediunidade funciona como uma forte estação de transmissores e emissores. Recebe e transmite. Cada um de nós recebe e transmite aquilo que se passa na psicosfera da Terra através da janela florida. E só recebemos porque somos seletivos. A gente não vai agora dar conta de tudo o que se passa na Terra, era impossível. Vamos tentar perceber o que é que se passa à nossa volta. A gente escolhe os canais que nos interessam, não é? Há bocado estava ali a discutir com o Zé Manel, os canais dele não têm nada a ver comigo. Os meus deles são uns, os meus são outros, evidentemente. Porque é que eu nunca vejo televisão? Porque a minha televisão está sempre verde, eu não gosto de bola. Pronto. Então, cada um vai tentar aquilo que lhe agrada. No programa que existe quando abre a janela, na psicosfera da Terra. E tenta perceber o que é que lhe interessa e sintoniza com aquilo que de facto lhe faz bem. Por isso, liga o belo do rádio. E vai... Vocês lembram-se daqueles rádios muito antigos que aquilo tinha? Assim, mas eu já sou muito antiga, preciso prestar atenção. Tinha assim um filetezinho, um cursor, não é? Agora, nessa altura não se chamava cursor, chamava. Isso é do seu tempo. Aquilo tinha um cursor, e a gente dava ao botão, não é? E encontrávamos aquilo que nos interessava. Se nós não tivéssemos sintonizado, aquilo era uma barulheira infernal. Não se percebia nada. Mas quando havia coisas que nos interessavam, 5 estrelas. Então, todos nós procuramos a nossa sintonia. E automaticamente vamos sintonizar com espíritos que se interessam pelos mesmos assuntos, que têm os mesmos gostos que nós temos. Mas eu não tenho gostos que tenha a ver com espíritos obsessores. Não, se calhar tem e não se lembra. Bom, a verdade é que a ligação é feita por aí. Então, quem é o obsessor? Olhem, aqui está o nosso Reinaldo que nos traz, vejam bem, este senhor vai ao centro de emprego, à procura de emprego, e alguém lhe pergunta, qual é a sua, o entrevistador é claro, qual é a sua principal ocupação? Obsessor. Pronto, cá temos. Há muitos aí. Há muitos aí, exatamente. Corpo de carne. Pois já falamos desses. Agora ainda só estamos a falar dos outros, eu já disse, está bem? Pronto, então neste momento ainda só estamos a falar de obsessões, Isto é um centro de emprego no mundo espiritual. Exato, isto é um centro de emprego no mundo espiritual. Exato, esta pessoa vem à procura de emprego, porque gosta. E daí já vamos ver, reparem, este obsessor, e podemos avançar já, ele não vai obsidiar
alguém especificamente, por um motivo. Agora, a arte dele é massacrar as pessoas. Tem jeito. E então precisa de alguém que o contrate, e como vemos na obra de André Luiz, como é que chama isto, Lucas? Cartoon. Cartoon. Este cartoon, que é do Reinaldo Barros, este cartoon é muito mais oportuno e muito mais profundo, porque nos faz perceber que há obsessores que nem sequer estão ligados diretamente àquela pessoa, por qualquer motivo, ou por dívidas do passado, enfim. É só porque gostam de atazanar os outros, mas isso na Terra também há, não é? E agora vamos então falar dos terrenos. A obsessão, tanto... Não se vire para mim, é? Não, só como já está aí há tanto tempo a massacrar... É tudo. Vamos ver. A obsessão... tanto se pode dar no mundo espiritual de desencarnado para desencarnado, porque no mundo espiritual também há gente que se obsidia aos outros, que massacra os outros, tenta pôr em contacto com os outros, está bem? Também se pode dar de encarnado para encarnado. Aqui na Terra há muito boa gente que passa a vida a obsidiar outros através do pensamento, através da tal mediunidade de que nós falamos. E às vezes sentimos uma valente dor de cabeça e não sabemos onde é que ela vem, e muito provavelmente virá de alguém que está a emitir determinados pensamentos para a nossa rede de percepção. Dá-se também de encarnado para desencarnado. Isto é, alguém que está aqui na Terra demasiado preocupado ou sempre a massacrar com alguém que partiu para o mundo espiritual, aquele que está no mundo espiritual sente essa influência e ela acarreta-lhe desconforto. Portanto, também essa é uma obsessão. Produz então em várias vertentes. Agora, põe-se a questão. Olha para este. Então somos marionetas dos espíritos, não é? Se eles andam por aí a atazanar a vida de cada um e a meter-se onde não são chamados, a influenciarem-nos diariamente, a toda a hora e momento, será que nós somos marionetas? E a resposta é não. Porque ninguém resgata aquilo que não deve. Portanto, se nós passamos por determinadas situações, elas estão dentro da lei de causa e efeito que faz parte do nosso processo de aprimoramento. E tem também a ver com o facto de, como já disse há bocadinho, sendo a Terra um mundo de expiação e provas, há situações que Deus permite que nós passemos por elas, porque vão acabar por nos melhorar, por nos permitir um avanço maior na espiritualidade. Agora, marionetas nós não somos, está bem? Entramos agora nas causas da obsessão. Porquê é que a obsessão existe? Reparem, porquê é que os espíritos nos hão de atazanar a vida e meter-se na nossa vida, digamos assim? Há várias vertentes. Normalmente poderá ser por um desejo de vingança. Nós vemos aqui no centro que aparecem aqui espíritos que se manifestam que estão profundamente empenhados em vingar-se de alguém. Esse tipo de situação pode não ter a ver com a vida atual, mas sim com vidas passadas, em que as duas pessoas envolvidas tiveram questões menos agradáveis uma com a outra e alguém ficou magoado e pretende agora vingar-se daquele. Então, esse pode ser um dos itens porque a obsessão acontece. Depois, poderá ser então, não propriamente por uma ligação de vingança, mas também porque, como o espírito é sofredor, está a sofrer no mundo espiritual,
não aceita, não se resigna à situação porque está a passar, dá a volta. E então tenta também que os outros sofram, para não sofrer sozinho. Mas isso, dentro do corpo de carne, daquele tipo de obsessão que eu falei, de encarnado para encarnado, olhem que também acontece muito. Há gente que não gosta de sofrer sozinha, deixa estar que também vai acontecer. O que é isto? É um tipo de obsessão, não é? Que está também a desejar que aconteça ao outro. Pronto, e depois ficam todos contentes, aconteceu, é como os obsessores. Mas também, deixa estar que aquele também está ali a sofrer à força toda. Já reparou? Às vezes dizem nas reuniões, está a ver? Agora também já está a passar que é para aprender. Pronto, então, não é exatamente porque sim. Às vezes até inventam. Não, a mim não me prejudicou, mas prejudicou outras pessoas que eu sei. Isso é treta, não é? É só para justificarem a sua atitude como provocadores. Ainda, existem as contaminações. Isto aqui é muito importante. Já vou passar ali o último item. Às vezes, não é por aquilo que nós somos, por aquilo que nós irradiamos, que atraímos influências espirituais menos boas. Até podemos levar uma vida simpática, sem grandes tribulações, mas a verdade é que, se formos a determinados lugares em que a vibração espiritual seja baixa, nós podemos sair dali, digamos que, infectados com aquela situação. Ou seja, foi uma doença, como se diz, uma doença que se transmitiu através dos fluidos espirituais que nos envolvem. Baixamos o nosso estado de vibração, a nossa maneira de ser, e permitimos que a nossa aura se embebesse de fluidos mais baixos. E aí também pode dar aso à obsessão. Finalmente, o espírito agarra-se por vezes a pessoas simples só porque lhes causam inveja. Olha, vejam bem. Há pessoas que se sentem mal e verdadeiramente depois, ao ir-se, digamos que, aprofundar aquela situação, são espíritos simples, mas que a quem aquela pessoa causa inveja. E a inveja pode ser, então, uma causa de obsessão. Mas isto aqui também acontece. É o que mais acontece. É o que mais acontece, exatamente. Portanto, vermos que a ligação é única. A inveja é... E os que estão aqui depois de morrer continuam do lado de lá iguais. Exatamente, porque o fenómeno da morte não modifica o fenómeno da vida. Portanto, veja lá se muda, está bem. Epá, pois é. Tem que pensar bem nisso. Porque senão, quem morre não passa a ser santo. Isso era de antes, agora já não. Vejam lá, isto está a regredir. Quem morre fica exatamente como era quando cá esteve. Embora a gente diga, era uma santa pessoa, era. Enquanto cá esteve, não ligou importância. Bom, então percebermos bem que a inveja é de facto um mal comum e que é também causa de obsessão. E agora perguntaremos, bem, e então, no fim de falarmos aqui de tanta influência espiritual, de vivos e de mortos e tal, vamos ver se conseguimos saber mais alguma coisa no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos espíritos: podemos libertar-nos da influência dos espíritos que nos solicitam para o mal? Porque às vezes a gente tem tanta tendência para fazer uma asneirinha, é fantástico. E Kardec preocupou-se com isto. Será que não nos podemos livrar dessa influência de não ir por aqui, por ali, e de dar uma má resposta e depois pedir desculpa? Até sabe bem, primeiro dá atacado, depois pede desculpa, acabou. Não, então, vemos bem isto. Será que nós nos podemos libertar dessa influência? E quando a gente discute com alguém e depois tem uma vontade de voltar para trás e dizer mais coisas, não é? Aquelas que ficaram por dizer é que é o diabo. Então, é a influência espiritual. E se é pelo telefone, uma pessoa volta a ligar. Se não atende, manda SMS, que é para não morrer solteiro, não é?
Então, quem é que está ali a picar? Se calhar alguém que não gosta de nós. E vamos ver que os espíritos responderam. Sim, porque eles só se ligam às pessoas que os solicitam pelos seus desejos e que os atraem pelos seus pensamentos. Ora bom, então acaba de se virar aqui o santo contra a esmola. Os espíritos ligam-se, sim senhora, porque nós temos determinados defeitos e solicitamos-los através desses defeitos de que alimentamos o nosso dia-a-dia. Defeitos não, desejos, reparem. Agora, estes desejos que os espíritos falam não são aqueles que aparentemente a gente mostra. Não, nós até somos, pelo amor de Deus, não vamos cá agora confundir a estrada da beira com a beira da estrada. Embora a estrada da beira também tenha beira, não é? Beira da estrada. Bom, isto para dizer que por dentro é outra coisa. E não é aquilo que nós mostramos que somos. E é por esse encobrir do que somos que os espíritos agarram, porque eles conhecem-nos por dentro. E depois são tenazes, são persistentes. Eles estão bem a conta, deixa ver por onde é que a gente está a pegar. Têm essa característica, são bons trabalhadores. Eu até me admiro como é que aquele estava no centro de emprego, porque emprego não lhe deve faltar. Então... Ele era num mundo feliz já. Ele estava tão contente. Ele estava desempregado. Era num mundo feliz. Já não havia emprego. Chatice. Bom, e a determinada altura, o que é que acontece? Alguém nos diz, olha, se calhar vais ter que ir ao centro espírita. E a gente vai. E chegamos ao centro espírita e vamos ao atendimento, não é? Porque é o primeiro que nós damos, passo que nós damos, vimos ao centro espírita com uma determinada situação para que precisemos ajuda. E encontramos a terapia espírita. Esta terapia é muito leve e vocês já vão ver. Aconselham-nos a ir ao passe, aconselham-nos a trazer água para fluidificar. O passe depois podemos explicar mais profundamente no final, senão não vou ter tempo. Aconselham-nos a estudar sistematicamente a doutrina espírita. Aconselham-nos a frequentar com regularidade as palestras. Têm uma grande insistência na prece, no pedir a Deus que nos ajude a mentalizarmos os bons espíritos, porque isso nos vai reforçar a espiritualidade. E, finalmente, a terapia espírita inclui o esclarecimento do obsessor. Ora bem, dentro desta terapia, e mesmo dentro de todas, eu gostava de falar naquilo que se passa dentro do atendimento. Nós pensamos que eu estou a ser alvo de uma obsessão e agora esta gente tem que me fazer uma desobsessão. É aqui que está o mate-mate de muita gente, de uma forma geral. Agora, mas isto às vezes não segue este esquema. Porque o esclarecimento do obsessor não significa que aquele caso passe por uma reunião de desobsessão de algum modo ativa, digamos assim. Porquê? Eu vou-vos contar aqui um caso de um senhor que veio ao atendimento, já foi aqui há uns anos, aquele senhor era industrial de agricultura, tinha uma firma de agricultura. E era uma pessoa que, aliás, bastava olhar para ele, tinha a caixa torácica muito dilatada, ele tinha problemas fortes de respiração. Dormia sempre com aqueles ventiladores, sempre com oxigênio, tem aqueles aparelhos, um dos meus irmãos também tem, eu sei como é que é, uma maquineta e tal. E ele fazia de tal
modo esforço para respirar, que de facto tinha a caixa torácica muito dilatada. E disse-me, olha, eu venho aqui ao centro porque me disseram, talvez eu aqui pudesse encontrar algum alívio porque a minha situação é desesperante. Eu passo uma vida que nem imagina, mais a mais dentro do tipo de rua e tal, em que era a vida dele. O facto de não respirar causava-lhe muito transtorno. Já tinha, isto que será dizer, já tinha corrido tudo quanto é medicinas e tal. E eu pensei assim, ai, valha-me Deus. Então, se este senhor tem que dormir à noite ligado a uma máquina para o ajudar a respirar, se tem os pulmões neste estado, se já fez tudo, o que é exame? Ai, valha-me Deus com isto. De qualquer forma, eu disse, sim senhora, olha, nós vamos fazer de facto um pedido de ajuda e pus-lhe, digamos que o rol de procedimentos que ele devia seguir, a ver se conseguíamos ali alguma coisa. Mas eu sinceramente disse-lhe para passado mês e meio, ele voltar ao atendimento, a ver como é que as coisas estavam seguindo, partindo do princípio, que tinha feito tudo aquilo que eu lhe tinha sugerido. De facto, ele veio durante esse mês e meio. Chegou o mês e meio, veio ao atendimento. E então, eu digo, ai, agora é que vai ser. Tenho pouca fé, isto é verdade, portanto não vale a pena. Eu sou muito pessimista. E o que é que aconteceu? Pensei, ai, agora é que vai ser, o que é que este senhor me vai dizer? Então, conto como é que tem andado. Olha, eu só venho aqui para lhe perguntar o que é que aqui me fizeram. Então, é que eu passei a melhorar de uma forma que agora estou bom. É sim senhora. Pronto, tudo bem, olha, muito obrigado, seja lá o que for que me fizeram aqui, a verdade é que eu estou bom e pronto, quer que eu passe, deixa lá que eu vou dizer o melhor desta casa. Estou despachado. Bom. Como se isso fosse importante. Como se isso fosse importante. Pois, mas para ele era, não é? Alguma coisa lhe tinham feito. Entretanto, passaram uns meses largos e eu vejo vir o senhor com a esposa. Veio para baixo, é assim grande, e assim, ai Jesus. Foi ao atendimento. Pronto, agora é que já piorou. E ele disse, olha, eu venho aqui, hoje não venho pedir nada. É só para lhe apresentar a minha mulher e porque eu queria que ela viesse ver o sítio onde eu me curei. Ora, este caso não chegou ao diálogo com o obsessor. Porquê? Porque, muito provavelmente, e é aquilo que o Espiritismo nos ensina, quando nós vimos ao centro, não vimos sozinhos. E, muito provavelmente, também, o obsessor dele, uma vez que se tratava de um problema obsessivo, pelos vistos, tinha assim um fio de ouro, assim grande, sabem? E eu, ai meu Jesus, e digo, o obsessor viria com ele. E ficou aqui, no decorrer da frequência ao centro. E ele respirou de alívio. Agora é que se pode mesmo dizer. Bom, este é um caso em que não foi seguida toda a rota da terapia espírita. Então, vamos agora pensar um bocadinho quem é que é o obsessor. Isso a gente gosta muito. Isso é adorável. Quando nós sabemos quem é o obsessor, ficamos felizes da vida. Olhem, não sabemos. Não sabemos quem é o obsessor. Está de costas e nunca lhe perguntamos o nome. Portanto, salvo raras exceções, não sabemos quem é o obsessor. O que sabemos é que é uma pessoa que vem de longe, marcando o caminho com passadas amarguradas, até chegar ao centro espírita. Isso nós sabemos. Sabemos também que os espíritos nos chegam à reunião de intercâmbio com o mundo espiritual confusas, sem saber muito bem porque é que chegaram até aqui e como é que chegaram.
Porque a equipa espiritual que orienta a reunião de desobsessão, em que, através de médiuns, se manifestam espíritos necessitados, os trouxeram até aqui. E o espírito não sabe como veio. Foi um trabalho do mundo espiritual que selecionou aquele espírito para ser atendido no centro espírita, através de um médium, conversando com aquele que nós chamamos o doutrinador ou dialogador. Depois, temos muito a ver com a linguagem, com a recepção ao espírito que aqui vem. Por isso, é básica a simplicidade do diálogo. Não vamos tentar passar a doutrina espírita. Não vamos pensar em passar ideias que só irão confundir aquela cabeça. Tratar a pessoa com simplicidade, com humildade, percebendo que é alguém que está numa situação difícil e que precisa de ajuda, seja lá quem for. Portanto, tal como no INEM, não vamos logo ali perguntar a identificação à pessoa que ali está, como devem calcular. Então, como é que o doutrinador ou dialogador, numa reunião de desobsessão, aborda o espírito? Através da intuição. Enquanto o espírito se manifesta através do médium, não conhecendo a pessoa, tentam-se aplicar algumas técnicas de abordagem. E aí, os bons espíritos que estão ali intuem o doutrinador ou dialogador de modo a ir mais por aqui ou mais por ali, de modo a cativar aquela pessoa que ali se encontra, para que ela desbloqueie, se sinta bem, relaxe, enfim, e possamos chegar até ao cerne da questão. Às vezes leva tempo, mas o espírito acaba por se abrir e muitas vezes, ou quase sempre, desliga daquela situação e a pessoa por quem nós estamos a pedir, evidentemente que ir-se-á a sentir mais aliviada. E assim, em cada espaço deste tipo, vamos sempre ganhando mais um amigo, porque ao fim e ao cabo acabamos por ficar amigos, vá lá, daquela pessoa com quem partilhamos e com quem aprendemos muito. Finalmente, diremos nós, então é fácil. Esta conversa da desobsessão, eu estava ali meia dúzia de pontos, seguindo aquilo, e acaba-se a história da obsessão e eu continuo calmamente a minha vida, sem mais precisar de ir ao centro espírita. E poderemos dizer que basta querer. O problema está no querer. Será que nós queremos mesmo? Se calhar não. Porque, se repararmos, aquela papeleta que estava ali, que continha a terapia, a maior parte das coisas que estão ali têm que ser seguidas pela pessoa que vem pedir, não é pelo centro, não é? A pessoa tem que vir ao passe, tem que trazer água fluidificada, tem que vir às palestras, tem que ir ao curso básico. Dá trabalho. E cai logo por aí. E não avança. Então, uma coisa é querer esforçando-se. Outra coisa é querer, só que dá trabalho. Eles ao fim e ao cabo acabam lá por chamar os espíritos. Não é bem assim, porque há uma seleção, como devem calcular. Então, ou seria chover no molhado, porque não ia adiantar, uma vez que o resto da terapia não era cumprido, é como as dietas. Bom, então... Preciso força de vontade. Diga? Preciso força de vontade. Exato, é preciso... Porque há o querer... Com a boca e o querer com o coração. E o querer esforçando-se, não é? O querer que dá trabalho. A pessoa fica... Aqui para nós, há pessoas que vêm ao atendimento e que, de facto, ficam encantadas com a ideia. Nunca mais cá vêm. Depois põem-se a pensar, espera aí, então, mas tem que ser assim, não. Porque exige sacrifício. Então, e se for para um hospital, não existe sacrifício? Esta é a terapia espírita gratuita, não é?
seguimos ou não, somos livres, por isso temos a nossa... Agora, reparem, é preciso querer de coração, e é isso que temos aqui nesta imagem. Esta é a piscina de Betsaida, onde no tempo de Jesus havia um anjo que agitava as águas, e quando o anjo agitava a água, as pessoas atiravam-se para a água e eram curados, não era? Entretanto a água parava, acabou-se. Então estava sempre toda a gente a olhar para a água. Havia ali um paralítico que estava à espera de entrar na água, havia 38 anos. E um dia, Jesus vai àquela piscina, e conversando com um paralítico, ele disse-lhe, bem que já estava ali há muito tempo, só que estava para trás, quando a água se agitava, não se conseguia mover, não entrava na água, já tinha parado, pronto. A verdade é que se calhar ele também não tinha assim muita vontade, senão já tinha pedido a alguém que buscasse para a frente, não é? Mas não, estava lá para trás. E Jesus condoeu-se dele e perguntou-lhe, e tu queres te curar? É exatamente aquilo que nós temos estado aqui a falar. Será que o querer, que ele tinha aquele querer? É que Jesus era um psicoterapeuta, apanhava logo à primeira. Como o homem disse que sim, já sabemos que Jesus lhe disse, então levanta-te e anda. Depois, e porque estamos já a terminar, e não vamos terminar aqui com obsessões e tal, ainda saímos daqui mais obsidiados, vejamos, para mim, este senhor é o topo do otimismo. Quando vocês quiserem mudar de onda, de sintonia, ouçam-no, porque é o bom humor encarnado. Divaldo Pereira Franco. E vamos aqui a ver só duas frases com que ele nos aconselha de modo a que nós nos livremos da obsessão. E diz ele, muitos têm inveja de quem sobe, mas poucos se alegram com os êxitos dos outros. Olhem que grande verdade. Depois, ainda outra, que também é confortável. Só se atiram pedras em árvores carregadas. Esta é para si, Lucas. Estava a aguardar para agora, vê. Adiantou-se. De facto, muitas vezes a obsessão é provocada pela inveja. E em árvores carregadas de ações é que se atiram pedras. As outras passam despercebidas, não é? E porque, trazendo Divaldo Franco, nós não poderíamos deixar de trazer a heroína Joana de Ângelis, vejamos aquilo que ela nos aconselha para nos livrarmos de possíveis obsessões. Sai da tua cela pessoal e vai ao encontro daqueles que sofrem mais do que tu. Porque o nosso grande problema é acharmos que somos os desgraçadinhos do planeta. E Joana vai mais longe. Vamos sair do nosso cantinho de conforto e ir à procura daqueles que ainda precisam mais do que nós. E finalmente, agora que nos aproximamos do Natal, em que comemoramos no nosso planeta a vinda de Jesus à Terra, fica no ar esta questão que Jesus nos porá a nós também, que andamos sempre à procura de uma cura. E tu, queres curar-te? Então, aqui acabamos a nossa exposição de hoje.